Olá, galera, bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Bom, aqui a professora Joana falando. Bom, espero que esteja tudo muito bem com vocês, apesar de toda essa pandemia aí, por tudo que a gente está passando, mas enfim, vamos com certeza superar tudo isso, passar por cima de tudo isso com a graça do Senhor, tá? Espero que a família toda esteja bem, tá certo, meus queridos? Bom, mas enfim, precisamos retomar, né, nossa vida. Então, para que possamos dar continuidade, vamos fazer uma breve revisãozinha aqui a respeito do nosso último assunto, né, visto em sala de aula. Como vocês lembram, estávamos trabalhando sobre a questão da narrativa e o último assunto, um dos últimos assuntos que nós trabalhamos foi o roteiro de cinema, certo? Não sei se vocês se lembram, nós fizemos a leitura dos textos em sala, depois assistimos um pequeno trailerzinho, um pequeno curtazinho sobre o Escaravelho do Diabo, não sei se vocês se lembram, vocês inclusive pediram para repetir, tá? Então, como a gente está estudando sobre as narrativas de cinema, achei importante trazer essa revisão aqui para vocês, né? Tá? O que serve esse roteiro? O que é esse roteiro? Para que ele serve? Quem escreve? Né? Qual a finalidade dele? Então, o roteiro de cinema ele serve de guia, né? Antes de mais nada, ele serve de guia. Ele é um documento, um argumento, narrativa, né? Um documento que é utilizado como forma de diretriz, um guia, um caminho, uma direção para um espetáculo de cinema, programa de TV, ou até mesmo jogos eletrônicos, né? Os roteiros de ficção, por exemplo, eles contêm a íntegra de um filme ou de um espetáculo de novela, né? Seriado, dividido em cenas que descrevem personagens, os cenários, né? Essa é uma das funções do roteiro de cinema, tá? Então, começando aqui, vamos falar do item 1, que ele dá um breve conceito, já vai dizendo para que ele serve, certo? É um gênero textual, tá bom, meus queridos? Falando aqui do item 1, e aqui, ó, item 1, gênero textual, que serve de base para os atores, para os diretores, os produtores e todos os demais personagens envolvidos na produção do filme. Como vocês bem observaram nos textos que a gente leu, que a gente leu em sala de aula, e tudo, quando vocês vão ao cinema, que vocês veem os trailers, etc. e tal, vocês se observam que por trás disso, inclusive a gente começou a aula mostrando uma imagem, que por trás das câmeras existe uma gama muito grande de profissionais. Tá? Quando a gente assiste ao filme ou à novela, vê ali tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizadinho, aquelas pessoas ali passando para lá e para cá, a gente pensa que ali que aquela casa ou aquela locação são só aquelas pessoas, mas na verdade não são. Existem inúmeros profissionais por trás de tudo aquilo que obviamente a gente não vê, né? Como sempre dizem, né, na televisão, às vezes eles querem prestar uma homenagem aos câmeras, aos cabos-mens, etc. Eles dizem assim, esse povo faz a TV que você vê, né? Eles não aparecem, mas eles são, na verdade, os grandes responsáveis por aquele espetáculo estar no ar. Entendido, gente? Então, é uma gama de profissionais, é diretor, é contra-regra, é maquiador, camareiros, enfim. Todo esse pessoal está inserido. O item 2 fala da questão da forma como você vai, como esse filme ou essa novela vai ser escrita. Por exemplo, ele diz aqui, olha, pode ser original
ou adaptado de um romance, de um documentário, de uma biografia ou uma história em quadrinho, certo? O meu material de trabalho, o que eu vou buscar? Eu vou pesquisar o quê? Eu vou criar um roteiro meu próprio, original, ou eu li alguma obra e eu achei interessante, ou como um roteirista, ou como cineasta, eu achei bem interessante, eu vou querer, obviamente, transformar isso aqui num cinema, num filme, tá? Então, lógico, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou estudar a questão das locações, eu tenho que ver a questão de cenários, tudo isso vai estar envolvido no roteiro de cinema. Tá ok, meus queridos? Depois a gente vai para o item 3. No item 3, apresentações, ou apresenta orientações quanto à encenação das cenas, incluindo as falas, as emoções dos personagens, a duração, o cenário, entre outros elementos. Ora, pois, a encenação às cenas, onde essa cena vai ser feita, como ela vai ser feita, como vai ser composto esse cenário, tá? Se essa locação vai ser um cenário de época, por exemplo, ele vai ter que pesquisar móveis, roupas, o modo de falar da época, certo? Para que a encenação ou para que o filme passe o máximo de veracidade com relação à época. A questão da linguagem, as emoções, tudo isso vem escrito. Se ele vai ter um momento de tristeza, se vai ser de susto, de medo, vem escrito lá as características do personagem, a duração da cena, tudo isso vem no roteiro de cinema, tá bom, meus queridos? Antes da construção do roteiro de cinema, pulando aqui para o item 4, o autor ele deve descrever a história e indicar o perfil dos personagens, conforme eu já falei anteriormente, né? Do perfil do personagem. Qual é o perfil do personagem? Ele vai ser, por exemplo, o bandido? Ele vai ser o mocinho? Em que contexto ele vai estar inserido? Lembrando sempre, gente, que na hora de uma cena, até o posicionamento dos personagens naquele quadrante, naquele cenário, é tudo demarcado, é tudo marcadinho, porque tem a questão da iluminação, tem uma série de fatores que colaboram para que a cena possa ficar ou não perfeita, se eles não forem seguidos à risca, tá certo? O responsável por tudo isso é, logicamente, o roteirista, né? Em geral, é o que cria. O roteirista é o que cria, por exemplo, escreve o cinema, o roteiro do filme ou da novela, certo? Ele que busca, que pesquisa. É lógico, o diretor ele precisa também estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Não é só chegou, leu, pá e pô. Não. Tá? Então, se vocês observarem, o diretor, assim como os atores, pegando aqui para a novela, eles recebem aquele roteiro, recebem com as suas falas, tudo bonitinho, as falas dos personagens, como é que eles vêm? Eles vêm em caixa alta, o nome dos personagens, e à frente vem o diálogo de cada um, certo? A questão das rubricas, né, gente, que eu estou falando. O item 6 vem tratando da questão da argumentação, né, que é o argumento, que é a primeira etapa de construção do roteiro, e vai tratar do resumo da história. Mas nesse resumo ainda não vem a fala dos personagens, tá? É só um texto ali com um resumão breve, falando mais ou menos que por exemplo, o filme, esse roteiro aqui trata de uma vida de uma personagem, ou sobre um documentário X, que retratava uma determinada época, e assim por diante, tá certo? Porque quando a gente vai
questionar alguma coisa, a gente precisa ter argumento. Eu quero, por exemplo, eu escrevi um livro e eu quero que esse livro seja publicado. Se eu quero que ele seja publicado e eu vou levar uma editora, óbvio, eu vou lá com o meu croquisinho, com o meu rascunhozinho debaixo do braço, mas na hora de apresentar eu tenho que ter um bom argumento, eu tenho que vender bem o meu material, que fui eu que escrevi, eu não vou dizer que ele é ruim, então eu tenho que botar todas as qualidades positivas possíveis e imagináveis que eu tiver naquela obra, tá certo? Aqui a questão, o item 7, que vai tratar das letras maiúsculas. Por que elas são usadas e onde elas são usadas? Bom, elas são usadas no cabeçalho, aquela parte lá de cima, no início, e quando o personagem ele é introduzido ou apresentado pela primeira vez, né, na ação, ele vai entrar na ação pela primeira vez. Ele também serve para se referir a um som, a um objeto, a qualquer coisa que mereça uma atenção, tá? Mesmo quando a gente faz uma leitura de um texto, às vezes a gente observa uma palavra escrita em caixa alta, em maiúsculo, porque aquela palavra merece uma atenção especial. Tá ok, meus queridos? Então, em síntese, é por aqui que a gente está trilhando, tá? O último item, no caso aqui, o item 8, ele vai tratar os planos cinematográficos. São escolhidos quase que exclusivamente pelo diretor. Tá? Alguns exemplos: close-up, close, o plano geral, outro é plano médio, panorâmico, ponto de vista, dentre outros. Tá? Então, é aqui onde tudo acontece, aqui a magia acontece, é na questão do roteiro, certo? Então, um bom roteiro, consequentemente, se levado à risca, vai ser levado, consequentemente, a uma boa obra. Tem tudo para dar certo, porque se você não tem um roteiro, pode acontecer da coisa desandar e não sair exatamente como a gente quer, tá certo? Então, em síntese, é isso, tá bom, meus amores? A gente vai ficando por aqui e nos encontraremos em breve, tá? Olá, galerinha, bom dia. Aqui é a professora Joana falando. Tudo bem com vocês? Então, estou passando aqui rapidamente para a gente fazer uma revisãozinha bem breve a respeito. Vocês vão clicar aqui na
certo? Gravação de tela e gravador, os dois. Olha como eu vou fazer aqui, ó, com esse audição, ele tá verdinho, né? Eu vou clicar, digamos que eu queira esse dispositivo, aí eu clico aqui, ó, ele vem pra cá, vermelhinho. Então, o que vocês vão fazer, vocês vão colocar o gravador e gravação de tela e gravador, certo? Fizeram isso, aí fecha. Aí vamos atrás lá da aula que a gente pretende dar. Vamos lá. Vai lá. Escola Disciplina, História. Ok? Vamos só para explicar. Então, minha aula vai ser de História. O que vocês vão fazer? Vão puxar bem aqui em cima. Ó. Vão apertar a bolinha, certo? Essa bolinha aqui, ó. Aí vocês têm que ver se o microfone vai ficar ativo, certo? Tá bem aqui, ó, o microfone ativo.